A gente está hoje no nosso terceiro domingo aqui sobre esse tópico, né? Na verdade, a gente ainda não passou desse primeiro parágrafo, porque a gente está meditando em questões relacionadas aí, essa luta, essa guerra, realmente, que está aí na velha aliança, na sombra, me chama muita atenção a verdadeira aplicação dela e me preocupa muito como nós temos muitas vezes realmente aplicado errado, por isso a gente tem gastado tempo, muito tempo aí, para que o engano não tenha poder sobre a vida da gente. Então, esse tópico 3 fala dessa conquista, essa entrada de Israel na Terra Prometida, aí, quando dá, então, início a esse período dos juízes, né, logo que eles entram. Hoje a gente vai fazer mais leitura, eu espero que a gente consiga voltar ainda nesses textos aqui, ó, que eu coloquei de vermelho aqui na semana passada, enquanto eu estava meditando, me ocorreu eles, e acabei não dando para a gente meditar neles, porque a gente meditou em outros textos ao longo da nossa meditação. Mas se por acaso eu não lembrar de voltar aqui, ou não der tempo, ou não lembrar, e ele seria prioridade. Então, que vocês depois possam tentar ler esses textos aí no momento da semana aí, devocional de vocês, no próprio domingo. Inclusive, eu coloquei eles, acrescentei eles no livro, num dos dias devocional. E, às vezes, para quem estiver vendo o vídeo, dá uma pausada aí e pode ler e anotar, mas eu coloquei no grupo aí, do WhatsApp, para quem está aqui hoje, né? Então, a conquista da Terra Prometida, hoje vai ter uns trechos que a gente vai ler bastante e eu acho que a gente vai conseguir avançar. A conquista da Terra Prometida, Canaã. Após 40 anos no deserto, portanto, no ano 2718 desde Adão, Israel, mais de 600 mil homens maiores de 20 anos de idade, sob liderança de Josué, atravessa o Rio Jordão a seco e dá início às guerras que levariam à conquista do território da Terra Prometida, Canaã, hoje aquela região da Palestina. Se a minha voz falhar aí, vocês me dão um toque, por favor, porque meu fone de ouvido está dando mau contato, mas eu acho que é só para ouvir, eu acho que para falar eu fiz um teste e ele estava funcionando sem falhar. Então, se ele começar a falhar, vocês, por favor, me digam, aí eu desligo o fone de ouvido, tá? O microfone. Então, você chama a atenção já de cara isso aqui, né? Foi dado início às guerras, mas essas guerras levariam aí muitos anos, e assim como na vida da gente também. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente se converte, quando a gente é tomado por essa consciência, por essas consciências que o Evangelho traz para a gente, quando a gente recebe no coração da gente essas boas novas do Evangelho, e as aceita, efetivamente as recebe, e as abraça, a gente dá início a um monte de guerra que vai ser, na verdade, travada no interior da gente, no sentido dessa conquista da Terra Prometida, não uma Terra Prometida física, não a Palestina, não uma Terra Prometida no sentido de uma prosperidade aqui na Terra, de uma vida abundante, no que diz respeito à materialidade, à exterioricidade, mas no sentido de uma Terra Prometida aqui dentro, no sentido da nossa existência espiritual, que começa, então, essa conquista aqui, e ela vai ser plena quando nós fizermos a nossa passagem para a eternidade, e lá, automaticamente, ela vai ser absoluta, e ela vai ser plena, como a palavra de Deus nos diz. Mas ela só vai acontecer para a gente no céu, só vai ter essa vida plena dessa terra abundante no céu, quem der início aqui ainda na terra, dá início a essas guerras, a essas lutas que têm que ser tratadas dentro da gente. De maneira que o convite é como Paulo falou, aquele que matava, não mate mais. E aí, quando a gente pensa no matava, colocando sobre o nível que Jesus coloca e diz que aquele que se ira contra o seu irmão já está no mesmo nível de quem mata, então a gente pode dizer aquele que se irava, não ire mais. Aquele que tinha um sentimento aqui contra
o seu irmão, uma propensão contra o irmão, independente de estereotizar esse sentimento e materializar ele ou não, não tenha mais esse sentimento. Aquele que adulterava, não adultere mais. E aí, tomando como Jesus também o exemplo que ele dá do nível do reino de Deus, que se a gente não atingir esse nível, a gente não vai nem entrar, não vai nem ver o reino dos céus, que é aquele que apenas alguém que olhar para uma outra pessoa desejando-a sexualmente já adulterou com ela. Então, também aquele que olhava com um olhar adúltero, com um olhar de desejo, com um olhar de prostituição, não olhe mais dessa forma. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que era insubordinado aos pais, não seja mais insubordinado. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que era ganancioso, deixe de ser ganancioso, e etc. Então, isso é estar no caminho. Como Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem está no caminho está justamente nesse processo dessas guerras. Está enfrentando dentro de si, e a vida, então, são oportunidades. A Bíblia é um território, é um terreno, é um campo de batalha propício para que as nossas guerras aqui dentro sejam resolvidas. É no confronto com o pai, com o filho, com a esposa, com o marido, com o colega de trabalho, com alguém no trânsito. É nessa relação diária é que nós vamos realmente tendo a oportunidade de sermos trabalhados nas mais variadas áreas da nossa vida. É diante da oportunidade de errar é que nós podemos acertar, porque o acerto só é acerto quando ele é confrontado com o erro. Se ele não existisse a possibilidade do erro, então o acerto também não seria um acerto nesse sentido que eu estou dizendo. Então, eu sei que eu acertei porque eu tinha a possibilidade de errar, e essa é a minha guerra. Então, é diante da possibilidade concreta de pecar, ou ainda diante de uma possibilidade que eu possa fazer um exercício também, saber como é que eu reagiria, é como a gente, então, vai promovendo e essas conquistas dentro da gente. Então, a primeira conquista foi Jericó. A cidade era totalmente cercada por um muro tão largo que em alguns trechos havia casas construídas. Está registrado em Josué 2,15. Olha só, você tem casa construída em alguns trechos do muro, de tão largo que era esse muro. E os muros foram derrubados ao som de trombetas ou de chofar, com as quais o povo de Israel circundou a cidade por 7 dias sob as ordens de Deus. Então, veja que aqui essa passagem aqui esse trecho da conquista de Jericó nos dá duas informações. A primeira informação é de que existem proteções muito grandes em cada cidade dessa, em cada área dessa da vida da gente que precisa ser conquistada. Existem proteções e barreiras muito grandes para que nós não consigamos atingir o centro da cidade, o cerne da cidade, e realmente podermos tomar posse dessa cidade, podemos tomar posse realmente dessa área da vida da gente, em que tem inimigos ali, que tem dominadores ali que não são nós e que estão forçando a gente a agir de maneira que não é a maneira do propósito de Deus para a vida da gente. E a gente, então, tem que entrar nessa luta para reconquistar esse território para que o propósito de Deus na nossa existência possa acontecer naquela área. Mas existem, então, proteções muito grandes. Só que o outro lado disso é de que, apesar de ser um nível de dificuldade gigante, e a ideia aqui é, se não fosse a intervenção divina, Israel nunca conseguiria penetrar esses muros. Já da primeira cidade ali de Jericó, nós podemos contar com o outro lado, que é o milagre. Nós podemos contar com o sobrenatural. O que a gente precisa é partir para essa luta, é estar no caminho, que é esse caminho dessa luta, onde essas guerras são travadas, mas o milagre é o que vai garantir para a gente que as vitórias aconteçam. E aqui esse milagre está representado justamente nisso, em que Deus diz para ele, roda por 7 dias, aí, circundem a essas muralhas aqui por 7 dias, tocando as trombetas, e aí ao 7º dia Deus faz com que essas muralhas, essas super, ultra, mega proteções, elas simplesmente desabem e vão ao chão. Ainda hoje existem escavações abertas aos turistas, onde se vê claramente que as altas muralhas de pedra
com 10 metros de altura e 7 de largura em alguns lugares. Olha só o tamanho desse muro, olha a largura desse muro. Afundaram com seus alicerces. Veja que não foi só os tijolos ali, a massa, o que eles usavam ali para fazer essa estrutura, que apenas se soltou e caiu, não. Você vê que o próprio alicerce a esse som, quando Deus faz, e as coisas são assim. Então, até o alicerce, que era o que cercava esses muros que protegiam para que o bem não entrasse, para que a reforma não acontecesse, para que o evangelho não entrasse aqui trazendo para a nossa realidade, para a aplicação real. Quando Deus faz o milagre, até o alicerce dessas resistências é completamente destruído. E é justamente isso que a gente conta. E esse milagre aqui é exatamente o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É exatamente o poder do Espírito Santo que nos é franqueado, que nos é disponibilizado, que está ao nosso alcance. Por isso, Jesus, quando ele começa a pregar o Evangelho, ele começa justamente a dizer: o reino dos céus está ao vosso alcance. É chegado o reino dos céus. A ideia ali é essa de que está ao alcance da gente, está ao alcance da gente o reino de Deus, essa possibilidade de vivenciarmos sujeitos à vontade de Deus e, portanto, cumprimos o nosso propósito, o propósito da nossa existência, de vivermos sujeitos a esse reino de amor. Essa possibilidade só está ao nosso alcance justamente por causa do sacrifício de Jesus, que desviou de nós a ira de Deus, que impedia que nós tivéssemos acesso a esse reino. Então, uma vez afastada a ira de Deus e direcionada para Jesus, ali representada, então, essa ira direcionada ali à cruz, uma vez tendo isso acontecido, nós temos novamente acesso ao trono de Deus, e é desse trono de Deus que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo de Deus é o que nos dá a capacidade que nós precisamos para vencermos essas guerras. E uma capacidade no nível hard, no nível muito alto, em que, de repente, uma luta que a gente olhar e dizer, cara, isso aqui é uma luta que a gente não tem a menor possibilidade de vencer, de repente você olha, ué, como é que eu venci isso daqui? Exatamente por causa desse poder do Espírito Santo, que é um dos textos que a gente eu coloquei aqui, que a gente leria então ao final, Atos 1:8, diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É a promessa de Jesus quando ele está para voltar da terra para os céus. E ele então diz: mas eu não vou deixar vocês sozinhos, ele já tinha dito, e agora ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e aí vocês vão conseguir vencer essas guerras que vocês têm que vencer essas batalhas que vocês têm que vencer, e aí sim, vocês vão viver da maneira que eu quero que vocês vivam, da maneira que vocês foram feitos para viver, vocês vão poder cumprir o propósito da existência de vocês, e assim vocês vão ser minhas testemunhas. Como está dito em Gálatas, o fruto do Espírito é amor. Então, o que o Espírito Santo produz na gente é justamente o amor, e o amor é justamente o que é capaz de pegar essas muralhas, essas barreiras que nos impedem de acessar e de vencer essas áreas na vida da gente que estão dominadas pelo ego, estão dominadas pelo mal, dominadas pelo pecado e dominadas por tabela, dominadas por Satanás, por esse que impera nesse mundo e sobre esse mundo. A maneira que nós temos de derrubar essas muralhas, não apenas a parte exterior dela, mas desde a sua fundação, desde os seus alicerces, é através do poder do Espírito Santo de Deus, através do amor, que é o poder do Espírito Santo de Deus. O amor, tudo, absolutamente tudo vence nessas guerras. Entretanto, então, logo na segunda tentativa de conquista, a cidade de Ai, Israel foi derrotado por causa da desobediência de uma única pessoa. Você vê, tem uma grande vitória ali sobre Jericó, e assim, com esse milagre extraordinário tendo acontecido, aí de repente, quando vai para a segunda conquista, já acontece uma derrota de Israel. Como eu falei, o livro ele vai registrado todas essas lutas ali, essas vitória, derrota, sempre de acordo aí com obedece
ou desobedece, ou seja, se demonstra amor a Deus ou falta de amor a Deus, e a vitória ou a derrota vem, da mesma forma que nas nossas vidas, nas nossas lutas também individuais. Na medida em que nós manifestamos amor a Deus e o obedecemos, a gente vai ter as vitórias também nas nossas guerras internas, nas nossas lutas internas. E na medida em que a gente nega amor a Deus e desobedece, demonstrando mais amor ao nosso próprio ego e sujeitando ao nosso ego, nós vamos perdendo, então, nessas lutas e essas batalhas. E é interessante para mim aqui, justamente me chama muita atenção, de que essa foi por causa da desobediência de uma única pessoa. Vejam que eram milhares ali, só dos que estavam prontos para a guerra, de mais de 20 homens, mais de 600 mil homens. Então, essa população de mais de 1 milhão de pessoas, certamente. E aí, de repente, por causa da desobediência de uma só pessoa, então, Deus não dá vitória para eles, pelo contrário, Deus traz a derrota para eles. Isso já mostra que até lá no final do tratado, que é um grande equívoco quando a gente, às vezes, pensa nessas leis, quando a gente vem ler a Velha Aliança, e a gente já equivocadamente, lá eu trago 2 grandes equívocos na nossa análise da Nova Aliança e aplicação da Velha Aliança, aliás, a aplicação da Velha Aliança, eu chamo para 2 grandes equívocos, mas, na verdade, tem um terceiro, que é o de que, na verdade, a Velha Aliança não é direcionada a mim e a você, que não somos israelitas, que não somos descendentes de Abraão. A Velha Aliança não é direcionada a gente. Então, mesmo que ela ainda estivesse em vigor, ela estaria em vigor para o povo de Israel, não seria para a gente. Já seria o primeiro grande equívoco, que nem está anotado nos 2 grandes equívocos que eu menciono no final desse tópico. Mas um dos grandes equívocos, o segundo dos grandes equívocos que eu menciono lá, é essa de, mesmo então a pessoa lendo a Velha Aliança, ela quer então trazer ali para ela as bênçãos da Velha Aliança individualmente. Se ela obedecer, ela vai ter direito às bênçãos que estão prometidas ali, quando em momento algum na Velha Aliança tem o registro de que aquela pessoa que obedecer vai receber essas bênçãos aqui. E aquela pessoa que desobedecer vai receber essas maldições que estão a partir do versículo 28, capítulo 5 de Deuteronômio. Não tem isso, na verdade. O que tem na Velha Aliança é Israel. Se você, Israel, obedecer, essas bênçãos vão acompanhar vocês. Se você, povo de Israel, como um corpo, desobedecer, essas maldições vão vir e vão acompanhar vocês. Não existe promessas individuais na Velha Aliança, a promessa é para o corpo. E aí a gente, às vezes, quer primeiro invocar, então, essa Velha Aliança, mesmo nós não sendo destinatários dela, porque é destinatário da Velha Aliança é o Israel físico e não o Israel espiritual. E nós ainda queremos tomar ali como se as promessas fossem individuais e as condições fossem da obediência individual, mas é da obediência coletiva. E se no povo uma só pessoa desobedecesse, era suficiente para que todo o povo padecesse, que a maldição alcançasse todo o povo, e é o que a gente vê ilustrado aqui, justamente nesse episódio. Porque Deus olha a humanidade, Deus não olha as individualidades, Deus olha a humanidade como um todo. A humanidade caiu. O que Deus agora está olhando as individualidades é porque ele está trazendo dando para essas individualidades a oportunidade de voltarem para aquele lugar de onde elas caíram. E aí elas vão individualmente exercer o livre-arbítrio para fazer o movimento de volta. Mas Deus não fez vários seres humanos, Deus fez a humanidade. Deus fez Adão e Adão se multiplicou. E ele olha essa humanidade como um todo. E num segundo Adão, então, que é Jesus, o último Adão, que também Deus trouxe para a gente, Deus soprou, né, novamente ali. E aí, então, nós temos o segundo Adão, o último Adão, e aqueles que querem vão se tornar um com esse segundo Adão e vão formar com ele um corpo que é a sua igreja, e as promessas são para essa igreja e não também para as individualidades. A única promessa individual que eu tenho é de eu poder voltar, ser trazido de volta para esse lugar de onde eu caí, que é o corpo de Cristo, que é o corpo de Deus agora, no corpo de Cristo e através de Cristo.
Então, isso aqui, essa passagem nos chama bastante atenção isso. As batalhas para a conquista sob a liderança de Josué estão todas registradas no livro bíblico, que leva o seu nome, resumidas em Josué 12, de 7 a 23. Ele traz o resumo dessas batalhas ali. Valendo destacar aquela em que Deus, atendendo Josué, fez o sol parar. Na verdade, o sol sob a ótica de quem está narrando, que hoje nós sabemos que, na verdade, em relação ao sol, é a terra que movimenta e não o sol. Então, fez o sol parar, ou, na verdade, a terra parar, para que o exército de Israel, na verdade, possivelmente Deus fez foi o sistema solar todo parar, né? Porque se só a terra para e entrar em colapso o sistema solar, possivelmente foi todo o sistema solar quem deve ter parado aí. Isso numa análise rasa minha, sem nenhum conhecimento aí do sistema planetário, né? Para que o exército de Israel fosse vitorioso na luta contra 5 reis, essa menção aqui de um milagre extraordinário aí. Como falei, essas conquistas são feitas baseadas nos milagres de Deus, e assim também qualquer milagre que nós precisarmos, e vamos precisar de todos nas nossas batalhas individuais, para vencermos essas áreas internas nossas, que estão dominadas pelo mal, pelo ego e por Satanás, nós vamos poder contar com esses milagres de Deus. Já em avançada idade, 100 anos, Josué, após deixar clara a estreita ligação entre obediência e amor, mais uma vez, como eu tenho enfatizado, como tem essa correlação entre obediência, amor e bênçãos, e desobediência, egoísmo e maldição. Então, ele reúne ali os anciãos, autoridades, líderes, juízes de Israel, relembrando-lhes os feitos do Senhor desde a aliança de Abraão, e pergunta-lhes se iriam servir ao Senhor ou às divindades de outras nações, diante do que eles escolheram servir ao Senhor. Está nesse texto que está transcrito aí de Josué, capítulo 24, de 19 a 21, onde ele diz que se desobedecer às maldições, os alcançaria. Antes da sua morte, então, aos 110 anos de idade, Deus orienta Josué a dividir os territórios entre as 12 tribos, muitos deles antes mesmo desses territórios, muitos deles antes mesmo de serem efetivamente desapossados dos seus inimigos, né? Está escrito inimigos aí. Eu vou ver se depois eu lembro de corrigir lá no livro, deixa eu marcar aqui. Então, eu acho interessante que, embora não consiga eu ver necessariamente esse significado aqui, mas eu vejo, pelo menos do ponto de vista didático e da utilidade muito grande, a gente pensar nisso, que também a terra ali de Israel, ela foi conquistada também por territórios, né? Você tem 12 territórios ali, que foi então dividido, e ali ele foi conquistado por territórios, na medida em que cada um ia vendo essa conquista, todos ajudavam na conquista de um determinado território, todos, quando era necessário, eram chamados ali para essas guerras, e todos vinham, mas era foi dividido ali também o território de Israel em territórios, em áreas, para cada tribo, né? E aí, da mesma forma também, como eu tenho dito, na nossa vida existem vários territórios, existem vários pedaços que precisam, então, ser conquistados ali nas mais variadas áreas da vida da gente, né? Após mencionar os povos cujas terras, apesar de ainda não conquistadas, deveriam ser divididas, o Senhor expressamente promete, aspas. E eu chamo a atenção para 3 questões aqui nesse versículo. Eu mesmo, ou seja, o Senhor, expulsarei essa gente da terra à medida que Israel for avançando. Olha, 3 coisas aqui, revelações muito importantes para a gente também, no que diz respeito às nossas batalhas individuais, às nossas batalhas internas, que precisam ser lutadas e precisam ser vencidas. A primeira, é o Senhor mesmo, é quem vai fazer o trabalho. Como aconteceu nessas conquistas lá de Israel. Sempre foi um milagre de Deus, por mais que eles tinham que pegar espadas, eles tinham que avançar, eles tinham que lutar, mas todas as vitórias aconteceram a partir da mão poderosa de Deus. A mão de Deus não agiria se eles não tivessem partido para a guerra, mas foi a mão de Deus quem promoveu essas conquistas, e é por isso que é pela graça. Ninguém nunca vai conquistar área nenhuma na sua vida por mérito próprio. É sempre pelo mérito de Deus, pelo poder de Deus, e por isso ninguém nunca, em tendo conquistado alguma coisa, vai poder olhar para o próximo que ainda está numa fase inferior, que ainda não chegou naquele nível de conquista,
essa pessoa nunca vai poder olhar com altivez de espírito, não vai poder olhar com um olhar de condenação, de orgulho e de soberba, que, inclusive, segundo a Bíblia, é o que precede a queda. Nunca vai poder ter essa atitude, por quê? Porque é pela graça, é pelo poder de Deus é que nós conseguimos essas conquistas que nós vamos conquistando, realizando. E aí eu mesmo expulsarei essa gente da terra. Existem pessoas, entre aspas, existem pessoas, entre aspas, que é como Paulo diz, eu tenho 2 pessoas habitando em mim. Então, tem pessoas habitando nesses lugares que precisam ser expulsas. Tem personalidades habitando determinadas áreas, cada área na minha vida, que precisa ser colocada para correr, precisa ser expulsa. E quem é que vai colocar essa outra personalidade minha que é forjada pelo Espírito e que é dominada pelo amor, que é movida pelo amor e que tem justamente como marco o amor? Ela vai colocar esse outro lado meu, dessa personalidade minha que é dominada pelo ego e que só entende a linguagem do próprio umbigo, vai colocar, então, essa personalidade vai ter que correr, vai ter que ser expulsa. Então, expulsarei essa gente. Como a gente vai ver adiante, não é negociar com elas, não é dominar essa gente, não é dominar apenas o meu ego, é colocar o meu ego para correr. O meu egoísmo, particularmente, especificamente, para correr. À medida que Israel for avançando. Isso só vai acontecer na medida em que eu estiver nessa pegada da luta, da batalha, eu estiver nessa consciência, eu estiver caminhando com esse propósito, ou seja, eu estiver no caminho que é Jesus. Se eu saio do caminho que é Jesus, eu deixo de estar avançando, e se eu deixo de estar avançando, eu deixo de contar com a ajuda de Deus, com o poder de Deus, e, consequentemente, eu deixo de expulsar o meu inimigo, e, consequentemente, eu deixo de ter vitória naquela área, né? Então, à medida que Israel for avançando, eu preciso avançar. E o avançar aqui é estar em Cristo, é estar no caminho. Jesus é o caminho para essa vida perfeita, para a vida que é a vida dele, que é o nosso referencial, como Paulo disse, ele é o varão que tem a estatura perfeita. O referencial da gente é a estatura de Cristo nas mais variadas áreas da vida da gente. E em estando nele, a gente está no caminho, porque ele vai conduzindo a gente nesses processos dessas lutas e dessas conquistas. Deus também advertira o povo de Israel aqui, na medida em que avançasse, mais uma vez aqui, né, precisa a gente tomar essa atitude de dar esse passo, expulsasse os antigos moradores das terras recebidas na divisão. Expulsá-los de lá, todos os moradores, não era para deixar ninguém. As tribos, entretanto, desobedeceram e, ao invés de expulsá-los por completo, apenas os subjugou, obrigando-os a trabalhos forçados e a pagamentos de tributos. A gente vê isso aí em Josué, capítulo 1, de 27 a 36. Essa manutenção dos antigos moradores das terras custou caro para o povo de Israel, pois, em razão disso, Deus revogou a sua promessa e decretou, por isso vos asseguro, não expulsarei estes povos de diante de vós. Serão vossos opressores. Inesita. Emer, já é a terceira vez que tem uma lacuna, uma falha na sua fala. Aí eu não sei se... Veja com o pessoal aí se eu vou ver aqui se é o microfone. Ou se ou se sou eu. O problema é aqui. Por favor. Porque eu ouvi também um barulho de microfone também. Pode ter sido também. Tá um barulho assim também de... Parece de... Estranho, né? Vamos ver se voltar a falhar. Você me dá um toque, por favor? Pode ser que seja o meu fone aqui, né? Por isso que eu estou querendo saber. Tá. Pessoal, se falhar, então, de novo o meu áudio aí, se ele falhar, me dê um toque, por favor, para a gente saber se era um áudio que estava, um microfone aqui que estava aberto chiando, ou se é o meu microfone que está falhando, tá? Então, essa manutenção aí desses antigos moradores custou muito caro para o povo de Israel,
que Deus, então, revoga isso, como está dito. E, de fato, consoante se verá adiante, no estudo da história do povo de Israel, esses povos lhes trouxeram muitos problemas, esses povos que não foram expulsos, e lhes tiraram a paz. E até hoje a região, a atual região ali da Palestina, vive em constante conflito e não encontra paz justamente em razão dessa desobediência. Por quê? Porque não expulsou os antigos moradores, mas apenas os dominou. É como eu tenho dito aí nessas semanas passadas. No desenho, para que a gente pudesse entender a seriedade disso, foi que Deus mandou fazer isso, que a gente acha um absurdo tão grande. A gente disse, como assim que Deus mandou matar as pessoas? Como mandava lá, para não deixar sobrar ninguém. Por quê? É porque justamente para mostrar para a gente como na nossa luta interior, na nossa luta interna, na luta de cada um de nós, não pode haver apenas um subjugar dessa personalidade caída que habita em mim. Eu preciso realmente matá-la, eu preciso expulsá-la definitivamente, matar nesse sentido aqui de expulsar, anular absolutamente ela, e não apenas subjugá-la, porque senão ela vai acabar em algum momento se fortalecendo, voltando, e eu vou voltar a ser escravizado por ela, né? Então, essa ressalva na terra das experiências de Israel ali são muito importantes para a gente no que diz respeito à nossa própria luta e conquista. A propósito dessa conquista, interessante observar que a terra prometida, a terra já tinha sido prometida e dada a Israel. Do mesmo jeito também que a terra já foi prometida para nós, já temos um céu prometido. Jesus já disse, eu vou preparar lugar para vocês. Jesus já disse, o reino de Deus está ao vosso alcance. Então, portanto, não é só para lá, para o céu, mas esse céu já começa aqui, porque ele já está ao nosso alcance. É chegado o reino de Deus, o reino dos céus, é o que Jesus disse. Então, ele já está ao nosso alcance. Ele já nos foi dado, já nos foi garantido pelo sacrifício de Jesus, mas seria necessário, então, para eles tomar posse dela mediante muita luta, da mesma forma que para nós também é necessário muita luta para expulsar os habilidosos guerreiros que habitavam naquela região, assim como também nós precisamos expulsar esse habilidoso guerreiro que é a nossa personalidade caída, que habita também as mais variadas regiões e áreas na nossa própria vida, na nossa vida. Então, como eu disse aqui, o mesmo justamente aconteceu, né? São duras guerras conosco mesmos, não é guerra com o próximo, não é guerra com o outro, é guerra conosco mesmo. Deus não vai invocar Deus na nossa luta contra um outro ser humano. Isso é incompatível com a própria maneira que Jesus ensinou a orar, que é o Pai nosso, o pão nosso, o perdão nosso, o livramento nosso. Sempre ele falou, vocês têm que orar com uma consciência da natureza divina, e a natureza divina é essa de que trata todo mundo de maneira igual, que não discrimina nenhum dos seus filhos. Então, Deus diz, é assim que vocês têm que orar, é Pai Nosso, com essa consciência. Essa luta é conosco mesmo, não é a luta nossa invocando Deus contra o próximo, mas é a luta nossa invocando Deus contra nós mesmos, contra a nossa personalidade caída, que foi caída em Adão. E no máximo aqui, claro, precisamos invocar Deus, buscar Deus, porque como Paulo diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra seres espirituais do mal que habitam lugares celestiais. Então, tem seres espirituais do mal que se aproveitam da minha personalidade caída que habita em mim e se aproveita dela para fortificá-la, para instigá-la contra mim, contra a minha personalidade que está sendo trabalhada e forjada pelo Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso também desse poder de Deus para guerrear também no mundo espiritual, mas a principal guerra é aqui, e aí, num segundo momento, também espiritualmente, quando houver essas interferências. De modo a expulsarmos esse antigo morador, o egoísmo, né? Essa personalidade caída que eu estou dizendo, é justamente esse egoísmo. Quando essa parte nossa que assumiu o controle da nossa existência e diz, agora eu que defino o que é bom e ruim, o que é bem e mal, e eu que defino como é que eu vou tocar a minha vida. Que foi justamente chamado por Jesus de si mesmo, né? Mateus 16, 24, ele diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim, quem quiser estar em mim, que sou o caminho, e quem quiser ter a vida,
negue-se a si mesmo. Nas suas batalhas diárias, mate-se a si mesmo, mate o seu ego caído, a sua personalidade caída, esse seu ego que quer dominar. Você precisa negá-lo, precisa matá-lo diariamente. É uma luta, Jesus nunca nos enganou de que em alguma área, em algum momento, a gente teria uma luta e ganharia definitivamente. Não, enquanto vocês estão aqui, é um caminho, são batalhas que vão ser travadas, e a conquista definitiva só quando vocês fizerem essa passagem para o outro lado, para a eternidade. Pois não há espaço para ele, para esse egoísmo, para essa personalidade caída, no reino do amor, porque lá o amor é quem vigora, e não tem espaço para esses dois reinos, né? Para o reino do meu próprio ego, do meu próprio umbigo, ele é incompatível com o reino do amor, que pensa na coletividade, que prioriza, não a coletividade, mas o corpo, que prioriza o corpo. É mais forte do que coletividade. Igualmente, devemos nos atentar para o fato de que não podemos, nesse processo em que o amor avança e ocupa áreas da nossa vida anteriormente dominadas pelo ego, nós não podemos permitir, já corrigi isso aqui lá no livro, não podemos, permitir negociações com esse último, como a gente viu naquele exemplo ali do que aconteceu naquela cidade de Ai, né? Devemos expulsá-lo e pronto, e não admitindo qualquer negociação ou concessão, ainda que aparentemente proveitosa. E aqui, sobre esse não aceitar qualquer concessão, ainda que aparentemente proveitosa, tem aquela passagem em que Saul, então, numa das suas guerras ali, do povo de Israel, então Saul vem com o povo para para uma luta contra os amalequitas, e aí Deus tinha dito, olha, é para destruir todo mundo lá, não é para deixar sobrar ninguém. Nem as coisas dele, as riquezas dele, nada, é para destruir tudo e todos é para destruir lá, não é para sobrar nada nem ninguém. E aí, então, Saul, de repente, vem, eles vencem aquela guerra, mas, de repente, então, o profeta, só que ele traz o rei daquele povo e deixa de matá-lo, e ele traz também muitas das ovelhas, de gado, ele traz muito dos despojos ali da guerra, né? Ele traz para Israel. E aí, então, Samuel, o profeta, chega então para Saul e diz, olha, que negócio é esse? Por que você desobedeceu? Deus te rejeitou porque você desobedeceu, ele tinha te ungido, mas você desobedeceu e ele te rejeitou, você o desagradou. E aí, então, Saul dá um migué e diz, não, imagina, eu cumpri tudo, eu fui lá e destruí tudo e matei todo mundo e não deixei nada e destruí tudo e todos. E aí, então, Samuel vai dizer, que som é esse que eu estou ouvindo aqui de ovelha? E aí, tá, essas ovelhas, está dizendo, não, isso aí deixa eu te falar, isso aí é que eu trouxe para a gente poder oferecer para Deus, para a gente poder fazer sacrifício para Deus, foi que eu trouxe essas ovelhas lá, desses povos antigos, a respeito dos quais Deus disse, destrói tudo e não traz nada. E aí, então, o profeta justamente vai e diz, e por acaso, esse é um texto muito forte na Bíblia, Deus, por acaso, tem mais prazer em sacrifício do que em obediência? Deus não tem mais prazer no sacrifício do que na obediência. A ideia do sacrifício, da essência do sacrifício é a obediência. Não tem sentido, a pretexto de sacrificar, você desobedecer. E então ele foi recusado por causa disso, mesmo que, como está dito aqui, né, ainda que aparentemente proveitosa, mesmo que tiver a melhor das melhores das intenções, se for desobediência, não vale. Se você está negociando com alguma área na sua vida, com alguma dessas áreas ali que deviam ser completamente destruídas, você pode ter o melhor pretexto do mundo. Isso aqui é inofensivo, isso aqui é só uma coisinha minha, particularidades minhas, é meu jeitinho e tal. Se não é realmente, se não há uma destruição completa e absoluta, nós vamos realmente ter problemas. Desculpa aí, deixa eu reajustar o espaço aqui. É porque a minha imagem aqui ficou
Eu fui ampliar a letra aqui e acabei deixando... Não consegui consertar. Deixa eu diminuir mesmo. Então, é isso, essa negociação, então, como está registrada ali. Deixa eu até ver aqui esse texto aqui, onde é. 1 Samuel 15 é que está registrado isso. Essa passagem que eu falei. Então, tem aqui esse princípio dos dízimos aqui, que vamos ver se a gente chega a ler. E aqui esses dois grandes equívocos da teologia da prosperidade. Mas antes de ir nesses dois, eu queria justamente, talvez a gente então nem chegue neles hoje, vamos ver se dá tempo, mas eu queria ler com vocês esses textos aqui, que eu fiz menção. No domingo passado eu até estava com eles abertos já, que hoje eu não estou. Mas deixa eu ler esse texto, porque eles são justamente os textos aqui que me vieram à mente, que tratam dessa aplicação dessas guerras aqui na nossa vida, na nossa caminhada espiritual, né, que foi representada pelo Israel físico. Então, vou levar, às vezes, um tempinho aqui para abrir, mas tenha um pouquinho de paciência comigo, tá? 1 Coríntios 9, poderia abrir também, é melhor, que acho que eu vou abrir aqui no computador. Aqui, vamos lá. 1 Coríntios 9, deixa eu ver aqui, deixa eu recompartilhar aqui. Vou interromper, vou compartilhar a tela aqui do... Isso aqui. Ó, 1 Coríntios, capítulo 9, qual o versículo que eu cito lá? Versículo 25. Então, Paulo diz, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, ele está falando dessa competição, mas está falando também de luta, né? São as duas ilustrações que ele fala para o que acontece nessas nossas lutas internas. E ele diz, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Então, você vê, ele fala sobre essa luta que ele mesmo trava, então, dentro de si. Ele fala, eu não luto contra quem esmurra o ar, mas eu, na verdade, luto contra quem está esmurrando a mim próprio. Não é naquele sentido ali que ele diz, não é no sentido daquelas autopenitências, né? E de ficar se batendo, mutilando o corpo, cortando o corpo, sentindo dores físicas ali, chicotadas. Não é nesse sentido, porque não é esse corpo físico aqui que peca, é algo dentro de mim, é a minha propensão, é a minha vontade, é esse domínio do ego, é isso, é quem tem que ser esmurrado, é isso que tem que ser expulso, é ele que tem que ser morto. Aqui Paulo vai usar a expressão faço dele meu escravo, mas é no sentido justamente de que ele não domina mais, né? Mas é essa ideia de nós o dominar, de expulsar. É claro que a ideia, talvez, aqui de você dizer, eu faço dele o meu escravo, é de eu não deixei de ser eu, né? Eu tenho a minha personalidade, a minha maneira de ser,
mas essa personalidade, maneira de ser, ela vai ter que ser ajustada. Ter cuidado, claro, se às vezes, não, isso aqui realmente é uma característica minha, é só algo que está dentro dos elementos que estão na particularidade de Deus, por exemplo. Vamos supor que é uma pessoa que fala muito. Isso não é necessariamente algo nem bom nem ruim, é só uma característica da pessoa. Cada pessoa tem uma maneira de ser. Agora, eu preciso dominar esse falar muito mesmo assim, porque se eu não o domino, não faço dele um escravo de um propósito maior, de uma consciência de corpo, esse falar muito eu posso acabar ofendendo alguém. Então, mesmo uma pessoa que fala muito, ela tem que aplicar aquele princípio, e aí nesse sentido da escravidão, o princípio de que nós devemos ser prontos para ouvir, como, salvo engano, Paulo vai dizer, prontos para ouvir, demorados para falar. Então, essa pessoa, mesmo ela sendo pronta para ouvir, demorada para falar, se ela é uma pessoa que naturalmente fala muito, ela ainda assim vai falar mais do que aquela pessoa que naturalmente fala pouco. Porque essa pessoa que fala pouco também vai estar demorando um pouco mais ainda para falar, porque ela vai estar ouvindo bastante, ouvindo mais do que falando. Então, é nesse sentido, né? Então, mas você vê, está falando então sobre uma luta e sobre uma guerra, e principalmente o que ele disse, senão eu acabo, preguei para tanta gente e depois eu mesmo venho a ser reprovado. É tipo nadar e morrer na praia, ou como disse, de que adianta o homem, como Jesus disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma. Então, isso confirma que realmente essa luta, essa guerra, da velha aliança para nós, aqui na nova aliança, são todos os textos do Novo Testamento que a gente está lendo, mostrando que na nova aliança, essa é a aplicação dessas guerras. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, ele já justamente começa dizendo: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? A guerra que tem entre eu e você, entre o marido e a esposa, entre o pai e o filho, entre o chefe e o empregado, entre duas pessoas que estão no trânsito, entre vizinhos. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Ele está falando de uma guerra interior que todos nós temos, e que é essas paixões que acontecem nessas guerras dentro da gente, elas é que, na verdade, dão origem às nossas guerras externas. De maneira que, se você dominar esse território dentro de você, se nós dominarmos esses territórios dentro da gente, onde as guerras dessas paixões acontecem, a gente, então, terá... Opa, deixa eu chegar o texto para baixo aqui. Está cortando. Então, consequentemente, essas contendas e guerras por lá de fora, elas vão deixar de existir. Olha que coisa extraordinária. Então, mesmo a guerra, o problema marido e mulher, problema pai e filho, para essas contendas deixarem de existir e essas guerras deixarem de existir, o que eu, na verdade, primeiro preciso é de resolver essas guerras que acontecem dentro de mim. O Espírito Santo precisa dominá-las e o meu ego precisa ser subjugado, ele precisa ser dominado, ou ele precisa ser sujeito, ou, dependendo justamente ali o que é da parte que é pecado, tem que ser expulso e definitivamente morto. Então, e aí, então, essas guerras vão deixar de acontecer, as guerras para fora vão deixar de acontecer. Não necessariamente que agora eu vou estar em paz com todo mundo. Eu posso não estar em paz com todo mundo, mas eu não vou viver em guerra e contenda com elas. Olha, mas como assim? É que as minhas relações, eu posso não estar em guerra com uma pessoa, mas não ter paz com ela. A guerra dá essa ideia de ataque, de contra-ataque. A falta de paz com alguém dá uma ideia só de a gente não estar em harmonia. Então, eu posso não viver mais, não conviver mais com uma determinada pessoa, que, em razão de opções dela, das minhas opções, existem incompatibilidades ali absolutas, e que aquilo não vai mais rolar. Isso pode acontecer nos mais variados níveis de relação. Como Jesus falou, não pensem que eu vim trazer paz, mas eu vim trazer guerra. Eu vim para causar divisão entre pai e filho. Entre os da mesma casa, Jesus diz, eu vim para trazer divisão.
é exatamente... Então, o problema não está na divisão em si, o problema não está na impossibilidade em si de caminhar com determinada pessoa, mas está em eu viver em guerra com essa pessoa. Viver em guerra com alguém é algo que contraria o evangelho. Porque eu vou viver em harmonia com essa pessoa, ou eu vou viver em paz com essa pessoa, ou pelo menos eu vou deixar de estar em guerra com ela. Posso não estar em paz, mas eu vou deixar de viver em paz com ela. Vou deixar de viver em guerra com ela, que é essa ideia de ataque e contra-ataque. No máximo, ela vai estar me atacando, mas como eu não estou mais em guerra com ela, não vai ter contra-ataque. E aí, claro, como eu não vou ficar apanhando, se não, essa relação não tem uma utilidade maior, um propósito maior, então eu vou regredindo nessa relação até o nível necessário e suficiente para que essa guerra e contenda deixe de existir, porque não é propósito. Ela tem o seu lugar enquanto eu estiver ali tentando trazer algo de bem, tem uma possibilidade de eu ajudar essa pessoa, tem uma possibilidade de a gente ali andar em harmonia, mas quando realmente chega um ponto que não tem como, não é por um problema de paixão interna minha, aí eu tenho condições de fazer essa análise, saber até onde essa relação deve ir e até onde essa guerra e contenda deve acontecer, no melhor sentido do termo, que é a guerra no sentido de eu tentar ajudá-la a alguma coisa. Agora, não sendo o caso, aí realmente eu estou livre porque não tem paixão dentro de mim, porque as guerras aqui já foram vencidas internamente, eu tenho isenção suficiente para tomar as decisões que precisam ser tomadas, às vezes, inclusive, no sentido de recuar em relação ao relacionamento com o pai, de recuar em relação ao relacionamento com o filho, de recuar em relação ao relacionamento com um amigo, e por incrível que pareça, estranho que pareça, às vezes até no relacionamento conjugal. Por isso Jesus justamente falou, não, em princípio não é para ser assim, o divórcio não era para acontecer, não foi para isso que Deus fez, diz o que Deus uniu não separe o homem, mas ele diz em razão da dureza do coração do homem foi que Moisés autorizou da carta de divórcio. Ora, a dureza do coração do homem continua, essas guerras vão continuar, e dependendo do nível que ela chega, e realmente ali com as tentativas possíveis tendo acontecido e não tendo acontecido, é um fator inviabilizador, e para que as guerras e contendas não continuem, estando aqui dentro de mim tudo pacificado e tudo resolvido, dominou aqui dentro quem tem que dominar, o espírito está dominando e as guerras continuam e não tem esperança para ela, e aí simplesmente você começa a viver uma falta de paz que não tem utilidade nenhuma e ver guerras que não têm absolutamente utilidade nenhuma. Às vezes a solução realmente é esse afastamento, como o próprio também Eclesiastes vai dizer, há tempo para tudo, há tempo para juntar e há tempo de se afastar, de juntar. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, e não têm porque não pedem. Não, mas eu peço, tá, mas quando pedem, versículo 3, não recebem. E não recebem porque pedem pelos motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres. Olha a guerra interior aqui. Olha a origem da guerra interior, até nas orações da gente. Sempre é o prazer, é o meu ego que está dominando. É o meu eu caído, é a minha personalidade caída quem está mandando em tudo aqui. Por isso, até as minhas orações são corrompidas. E Deus diz, as suas orações não são ouvidas porque vocês oram a partir do domínio do ego e oram pedindo as coisas só para gastar com seus próprios deleites, com seus próprios prazeres, e por isso vocês não são ouvidos, né? Olha, então, que coisa extraordinária. Ele vai falar, então, de outras áreas aí também, mas essa ideia, então, de Tiago 4, fala fortemente sobre essas lutas internas nossas. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Efésios, capítulo 6. Obedeçam-lhes não apenas para agradar, fazendo Efésios 6, 2 a 12. Assim, então, Paulo, como eu tinha até mencionado antes um pouco esse versículo, né? Vou voltar um pouco aqui antes do 12. Finalmente fortaleçam-se, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então, ele, se é para fortalecer, por quê? Porque ele vai falar de uma luta, ele vai falar de uma guerra. Então, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, na força do seu poder. Que poder é esse? É o poder que está à nossa disposição, é o poder no que diz respeito à guerra no mundo espiritual,
é o poder realmente dos dons, né? Você tem poder de dons ali que são usados, você tem de discernimento, de autoridade com relação a milagres, você tem, e etc. Mas você tem também, ainda como esse poder, você tem, no que diz respeito às relações, essa luta aqui interna e, consequentemente, as relações, nós temos o Espírito Santo, que é o fruto, o amor, que é o fruto do Espírito Santo. Então, fortaleçam-se nesse poder, eles vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar livres contra as ciladas do diabo. Então, ele vai falar sobre um aspecto dessa luta aqui, a ênfase dele é nessa do diabo, como eu falei, que está aí, ele se aproveita das nossas fraquezas, se aproveita das propensões da nossa carne para nos fazer dominados pelo mal e não permitir que nós cumpramos o propósito da nossa existência, que é amar. Ele diz, pois a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é uns contra os outros. Numa versão diz, a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal, ou seja, esses poderes, esses dominadores, essas autoridades que ele diz, são espirituais, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, esses poderes, eles vão agir nas regiões celestiais, eles vão, então, instigar os nossos egos caídos. Ele vai sugerir pensamentos, ele vai sugerir sentimentos, instigar sentimentos, mas as ações vão ser sempre nossas, a não ser que a pessoa já está naquele nível já de uma entrega absoluta em que essa pessoa já está literalmente dominada pelo diabo, se entregou absolutamente para o mal, e essa pessoa não tem mais controle absolutamente nenhum de si. Se ela já chegou nesse nível. Mas se ela não chegou nesse nível, a decisão final ainda é minha. A decisão final ainda é sua. E eu vou receber a inspiração do mal, desses seres espirituosos que habiam os lugares celestiais, que vai tentar instigar o meu ego caído, mas eu vou também receber a inspiração de Deus, que vai inspirar o meu novo eu, o meu novo ser em Cristo, para eu poder pensar da maneira correta, agir da maneira correta, reagir da maneira correta. Essas duas propensões, então, vão lutar dentro de mim, vai ter essas guerras, e eu vou precisar, então, de que o meu eu, o novo eu, que é esse vinculado à igreja, vinculado a Deus, que é a cabeça, vinculado novamente a Deus, que lá na origem, cujo vínculo eu tinha perdido, ele tem que vencer. E, portanto, o amor, porque sempre a inspiração dele vai ser a do amor, o amor vai sempre vencer, tem que sempre vencer. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, ele fala sobre, vai dando um detalhamento sobre essa armadura ali, a ênfase dele aqui é sobre essa guerra espiritual, mas a guerra espiritual só acontece num segundo plano, não menos importante, mas num segundo plano, porque a guerra principal, ela acontece aqui, dentro nesse território nosso, porque no próprio mundo espiritual há essa tentativa do mal de dominar esse território, né? Segundo Timóteo 2, versículo 4. Segundo Timóteo 2, versículo 4, diz, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Então, de novo ali no 5, ele vai falar novamente aí sobre competição e tal. No 6, ele vai usar a analogia de um lavrador, mas então é essa ideia de luta, de guerra, de batalha. E ele diz, olha, se tem um soldado que é regimentado, ele então existe alguém que o arregimentou. Se tem alguém que o arregimentou, esse que o alistou, o arregimentou, ele tem um propósito para esse soldado que se alistou. E é o nosso caso, todos nós nos alistamos, nós nos sujeitamos a Cristo, nós aceitamos aí o senhorio de Cristo sobre a vida da gente, nós dissemos, eu quero essa nova vida, eu quero sair desse domínio do mal e eu quero voltar para esse lugar de onde nós caímos em Adão, e eu sei que vou ter guerras a respeito disso, mas eu estou disposto, eu quero me manter nesse caminho, me manter nessa luz. Então, está falando de guerras, e essa guerra é justamente para essa reconquista desse terreno. Romanos 7, 23.
aqui eu vou voltar um pouquinho. O que eu faço, você faz o que desejo, eu sei que não neste caso. Vou ler a partir do versículo 15. Então, Paulo diz: não entendo o que eu faço, pois não faço o que desejo, mas eu faço o que eu odeio. Paulo fala: não, eu não entendo o que eu faço, pois eu faço o que eu desejo e não faço o que eu faço, não faço o que eu desejo e acabo fazendo o que eu odeio. Se eu faço o que eu não desejo, então eu admito que a lei é boa, porque eu não queria aquilo que eu não fiz, né? Que eu acabei fazendo. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que está habitando em mim. Ele já assume que ele mesmo é esse novo eu. Não sou eu que estou fazendo, mas é o pecado que habita em mim, ou seja, ainda é esse outro eu que ainda continua habitando a mim, que ainda está nesse território que ainda não foi completamente dominado, que não foi completamente expulso daqui ainda, né? Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o bom, mas eu não consigo, o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o que eu desejo. O eu desejo, olha que ele já assumiu ele como sendo esse, que é o novo ser, o de Cristo. Senão começa a como que ele sabe quem é ele? Se é o que está desejando o bem ou o mal? A gente pode ter esse conflito num primeiro momento. Não, mas o eu é esse que quer o mal. Esse que quer o bem não sou eu. Não, depende de que fase você está. Paulo, a consciência que ele tem é: eu sei o que eu quero, eu já tomei a minha decisão, eu sei que eu estou no caminho, então ele já se identifica como essa parte que deseja o bem. Ele diz: pois eu faço, o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo. Eles têm uma vontade própria ainda de mim aqui, que não é a minha, mas é a do meu eu caído, que eu não assumo mais como eu, mas de certa forma continua sendo eu, que acaba fazendo as coisas que eu não quero fazer, ele diz. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Assim eu encontro essa lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Já a vontade dele é nítida, é o bem. A minha decisão é pelo bem, mas o mal continua ali sempre junto. Essa luta dentro, nas mais variadas áreas da vida da gente, é disso que ele está falando. Pois no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo outra lei atuando nos meus membros, guerreando contra a minha carne, contra a minha mente. Olha essa guerra interna, interior aqui. Tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? E ele reconhece que ele precisa de um milagre. Ele diz que como? Eu, por mim mesmo, não tem como eu ser liberto disso. Miserável homem que sou, quem vai me libertar? A imagem que me vem justamente ali de Israel, quando está ali saindo do Egito, e de repente ele está diante do mar e tem montanhas dos lados, o exército de Faraó está do lado de trás, e você tem o mar na frente, diz: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E agora? Então a solução então, é o quê? Leva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não está nos montes a solução, não está na água, a minha solução está no céu. E aí, então, quando eu invoco a Deus, o milagre acontece e Deus, então, me dá a solução naquela guerra, naquela batalha que eu estou travando, e eu venço sobre os meus inimigos. Então, isso internamente é assim que vai acontecer. Eu estou enfrentando uma luta, eu digo: Deus, me ajuda. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Eu digo: Deus, me dá a provisão que eu preciso hoje para vencer essa batalha que eu estou vivenciando hoje, que eu estou experimentando hoje. E aí Deus, então, nos dá, nos faz esse milagre, e esse miserável homem que somos nós acaba vencendo um inimigo muito poderoso, muito maior. Por quê? Porque há uma força ainda muito maior, que é a força de Deus em nós. Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. Então, Paulo, eu amo esse texto aqui, eu amo a Bíblia toda, óbvio, mas o que eu costumo dizer é que se não fosse Paulo colocar esse texto aqui, ser sincero e dizer que ele, Paulo, enfrentava essa luta ainda, eu acharia que eu não era uma pessoa convertida. Eu já teria tido certeza absoluta que não rolou para mim, que não aconteceu comigo.
Aí eu ia talvez acreditar, então, na teologia da predestinação, ia dizer, cara, não adianta, é o que os caras falam mesmo, eu fui predestinado para a morte, eu não adianta, então, qualquer coisa, não existe nada que eu possa fazer, o quanto me esforce, eu nunca vou conseguir alcançar a verdade, nunca vou conseguir adentrar a luz e acessar a vida, nunca. Então, eu realmente, porque por mais que eu tente, eu percebo que o mal continua habitando em mim, eu continuo fazendo as coisas erradas. Eu já teria sido tomada por esse sentimento de desistência, eu já teria abandonado, porque não faria o menor sentido, diante de toda a verdade do Evangelho, eu ainda continuar experimentando essas lutas que eu ainda enfrento no meu dia a dia. E muitas vezes sendo vencido nelas e não saindo vencedor. E, de repente, então, Paulo, esse homem gigante, que justamente de tão gigante tem essa capacidade de humildade, ele vem e registra numa das suas cartas, e ele diz, eu experimento isso dentro de mim. Aí eu olho e diz, caraca, velho, eu também. Isso é até Paulo. Então, isso não significa que eu não estou salvo, não significa que é porque não aconteceu comigo, é porque pode significar simplesmente que é porque eu estou no caminho. E que eu ainda não atingi a plenitude, não cheguei à estatura de varão perfeito, que é Jesus. Mas eu estou no caminho, sim. Eu percebo que realmente as coisas têm acontecido, não têm acontecido no ritmo que eu queria, não têm acontecido com a intensidade que eu queria, que eu desejava, mas eu percebo que elas têm sim acontecido e, portanto, eu estou sim no caminho e, portanto, eu tenho sim a vida, né? Então, eu amo essa passagem porque ela literalmente me salvou e me libertou, porque eu já teria abandonado. 1 Timóteo 4, versículo 2, a gente até leu ele na semana passada, né? Coincidentemente, num outro contexto. Ele diz, tais ensinos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a mente cauterizada. Timóteo 4, 2, é isso mesmo? Deve ser essa ideia, acho que eu devo ter pego com essa ideia aqui, dessa cauterização, deve ser de alguém que já passou por essa fase da luta, né? Talvez por isso que eu trouxe esse texto. Porque se você, enquanto você está tendo a luta, beleza, mas quando você para e você escolher um lado nessa luta, você vai ter a mente cauterizada e essa luta acabou. Deve ser por isso que eu puxei esse texto. Romanos capítulo 1, versículo 18, também temos na semana passada, que é o texto que vai falar justamente que foi por isso mesmo que eu trouxe esse texto, que é essa mesma ideia de Romanos aqui. Romanos capítulo 1, 18 seguintes. É essa mesma ideia do estado que a pessoa chega, em que para ela a luta acabou. Essa que a gente viu lá da mente cauterizada, e aqui também, essas pessoas aqui, ó, como a gente viu aqui no versículo 24, olha, por isso Deus os entregou às suas impurezas sexual, às suas paixões sexuais, né? Aos desejos pecaminosos dos seus corações, ó. Essa entrega, quando acontece essa entrega que está aqui no capítulo, no capítulo 1 de Romanos, ela fala justamente de um momento já posterior às lutas. Você tem um momento anterior à luta, que é quando o Espírito Santo ainda não está dando discernimento. Quando o Espírito Santo começa a te dizer, e como é dito aqui no texto, a natureza, o Espírito Santo usa a própria natureza para te instigar no sentido do propósito da sua existência, mesmo que você não tenha nunca ouvido a Bíblia, ouvido o Evangelho. A contemplação da natureza é instrumento suficiente para o Espírito Santo mostrar para você como é que uma pessoa deve agir para ser condizente com a natureza do Deus que o fez. E assim cumprir minimamente o propósito da sua existência, ou existir buscando o cumprimento desse propósito, olhando para a natureza e conhecendo a natureza de Deus. Só que então, seja com o Evangelho aqui literal, com a leitura da Bíblia, ou seja com esse que o Espírito Santo usa pela leitura da própria natureza, mas fato é, existe um momento onde a luta aqui dentro ela para de existir. Enquanto você está vencendo essa luta, enquanto eu estou vencendo essa luta, ela não acaba aqui nessa terra. Eu nunca vou atingir aqui na terra a estatura de Cristo, de varão perfeito. Sempre vai ter em cada área da minha vida alguma coisa que ainda tem que ser mudada, que ainda tem que ser aprofundada, que tem que ser melhorada,
em áreas que têm que ser ainda renunciadas, etc. Sempre. Essa luta, enquanto eu estou vencendo, a luta continua. Quando a luta acaba, é porque o outro lado venceu. Quando ela acaba aqui nessa terra. Quando eu estou vencendo, quando o bem em mim, que habita em mim, está vencendo, eu vou morrer sem ter completado ainda essas batalhas e ter vencido completamente nenhuma delas. Mas como é pela graça mesmo, eu não tendo saído no caminho nem abandonado a guerra, quando eu morro, eu já acordo pleno. A expressão que a Bíblia vai usar mais é glorificado, mas tem plenitude também. Acordo glorificado. Agora sim, eu acordo já perfeito no céu. Para viver uma eternidade no céu, perfeito como uma pessoa perfeita, porque lá não tem mais lugar para o erro, não tem lugar para o pecado, não tem lugar para o egoísmo, etc. Então, nessa terra, a luta do bem, enquanto o bem estiver vencendo em mim, ela nunca acaba. Sempre vai ter alguma coisa do mal ainda para ser dominado, para ser vencido. O inverso não é verdadeiro. E Romanos aqui nos deixa muito claro, e tem um outro texto que não me recordo onde está, que também dá essa ideia, é de que quando a pessoa realmente rejeita, é o que dá a ideia que os versículos anteriores, quando fala de uma rejeição, olha, revelada a ira de Deus para aqueles que suprimem a verdade pela injustiça. Essas pessoas, elas decidiram, diante da contemplação da natureza, elas decidiram não render graças a Deus, olha, versículo 21. Elas decidiram não glorificar a Deus. E elas tornaram seus pensamentos fúteis e corações insensatos. Elas se deixaram dominar por esse lado. Quando ela se deixa dominar por esse lado, mesmo tendo conhecido o outro lado, mesmo que seja pela natureza, de contemplação da natureza e, portanto, contemplação da natureza divina, conhecimento da natureza divina, quando a pessoa se deixa dominar pelo mal, chega a um ponto que está dito aqui, não sou eu que estou inventando, que Deus abandona essa pessoa. Por isso, Deus os entregou, tem uma expressão que diz, os abandonou essa ideia. Deixa, tá bom. Você quer? Tudo bem, eu vou respeitar. A partir desse momento, deixa de existir guerras internas na gente, guerras interiores. Esse é o momento da cauterização mental. Você já está cauterizado. O bem não vai mais falar. Agora, a mentira, ela vai falar com tanta... Como ela vai falar com exclusividade dentro de você, você a enxerga como verdade absoluta. Você acredita de verdade nela. Porque agora você não tem nenhuma vozinha contrária dentro de você dizendo o outro lado. Essa voz se cessou. Você foi completamente entregue. Essa pessoa terá sido completamente entregue. Então, a guerra não terá mais acontecido. Então, aqui nessa terra, a guerra acaba para aqueles que se entregaram. Para aqueles que chegaram no momento que o Espírito Santo diz assim, beleza, eu vou respeitar. Já teve oportunidade suficiente, não foi mais falta de entender, você já entendeu, e assim como Adão, o primeiro Adão lá no Éden, você fez a sua decisão, e ela vai ser respeitada. Fora isso, a luta vai sempre continuar, por isso a ideia da vida é a ideia de se estar no caminho. Ali, porque aqui nesse primeiro versículo fala de impureza sexual, de paixão, mas fala, como eu já tenho falado, né, entrega a outras paixões, aqui 25 paixões vergonhosas ainda na área sexual, mas depois vai falar aqui, versículo, desprezar o conhecimento de Deus, olha, um desprezo, né, uma decisão volitiva, né, e Deus então entrega essa disposição mental reprovável. Quando Deus entrega essa disposição mental reprovável, a entrega aconteceu, a cauterização acontece. Porque agora Deus não traz agora o contraponto disso, entendeu? E aí torna-se cheio toda a injustiça, maldade, olha, ganâncias, todas as mais variadas áreas, depravação, inveja, homicídio, as mais variadas áreas aqui, então, você pode ser dominado. E basta que uma delas você seja entregue, você não precisa ser entregue a todas as áreas. Se numa delas você for entregue, game over para você, e o evangelho não é mais uma realidade em você, não seria mais uma realidade em mim. Então, por isso, olha, presunção, arrogância, insolência, né? Olha só, né? Vários exemplos que tem aqui de áreas na vida.
onde nós precisamos estar na luta e não podemos ser entregues. Não é eu chegar a estar perfeito no que diz respeito à questão da justiça. Não é a questão da inveja, eu não ter mais uma gota de inveja. Não é a questão do homicídio, eu não ter mais nenhuma propensão, nunca ter tido de investir a minha vida, de atacar alguém, mirar nesse sentido. Não é isso que o Evangelho espera de nós. Mas é que em todas e em cada uma dessas áreas eu continue no caminho, eu continue no processo. Se numa delas eu abandonei e a minha mente foi cauterizada, game over para mim, e Deus nos livre, nós não podemos chegar nesse lugar, nesse momento. E aí, por último, então, o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, onde Jesus já tinha dito, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou voltar, aliás, eu vou enviar para vocês o Consolador, e ele vai dizer para vocês tudo que tem que fazer e vai dar a inspiração necessária para vocês fazerem o que tem que ser feito. E aqui no versículo 8 do capítulo 1 de Atos diz, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Testemunhar de Jesus é viver da maneira como Jesus espera que a gente viva. É cumprir o propósito da nossa existência. É cumprir o mandamento do reino, o único mandamento do reino, segundo Jesus, que é o amor ao próximo como a si mesmo. O mandamento. Deus diz que é amar a Deus acima de todas as coisas, Jesus, e ao próximo como a si mesmo. Mas Paulo, justamente João, fazendo essa leitura, ou Paulo, acho que João, vai dizer, na verdade, os dois se fundem num só, que é o amor ao próximo, porque como Pedro vai dizer, se você disser que ama a Deus e odeia o seu irmão, a verdade, você é um mentiroso. Né? João vai dizer isso, e salvo engano, Pedro também. Você é um mentiroso e a verdade não está em você. João vai falar muito disso na sua carta. Não no Evangelho, mas na sua carta. Ele vai falar muito sobre isso. 1 João. Então, testemunhar de Jesus ou testemunhar Jesus é cumprir o mandamento do amor. Só que só pode cumprir o mandamento do amor quem tem poder para amar. Porque o poder natural que há em nós, seres caídos, a nossa personalidade caída, é poder para ser egoísta. E, portanto, uma absoluta incapacidade de amar, como seria absolutamente impossível você adentrar os territórios de Jericó com a muralha daquela. Então, o poder só pode ser testemunha de Jesus quem ama e só pode amar quem tem o poder para amar, e só tem o poder para amar quem recebe o Espírito Santo de Deus. Porque, como diz em Gálatas 5, o fruto do Espírito é amor. O fruto do Espírito é uma virtude, sendo Deus amor, Deus é amor, Deus não ama, Deus é amor. Ele amar é consequência do que ele é, não é algo que ele se esforça para fazer ou aprende a fazer. Amor é o que ele é. Então, ele é a única fonte de amor. Então, o Espírito de Deus, única fonte de amor, é a única coisa que pode nos subsidiar de poder para amar, de nos capacitar para amar. Por isso, Jesus disse, recebereis, quando descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão receber o Espírito, vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Poder para quê? Para amar e, portanto, para serem minhas testemunhas. Onde? Na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Em todo lugar por onde vocês passarem, vocês vão ser capazes de amar. Por quê? Porque vocês vão receber um poder, e esse poder vai fazer transformações nas guerras internas que vocês vivem dentro de vocês. E, consequentemente, para fora, ao invés de viver em guerra, vocês vão viver em amor. Como eu falei, você não vai ter paz com todo mundo, mesmo assim, porque, como Paulo mesmo diz, o quanto depender de vós, tem de paz com todos os homens. Às vezes você pode deixar de estar vivendo em guerra com alguém, mas não dá para viver em paz com algumas pessoas, porque elas simplesmente se recusam. Para viver em paz com alguém, paz é uma via de mão dupla, né? Por isso, a paz com Deus, nós estamos só porque é uma via de mão dupla. A paz de Deus para com nós foi garantida porque a ira foi desviada para Jesus, e aí a nossa agora está à disposição da gente ter ou não paz com Deus, agora só está dependendo da gente, porque a parte de Deus já fez. Mas é sempre a paz ou não, é uma via de mão dupla. Como a guerra é uma via de mão dupla. Mas eu posso, se um não quer, dois não brigam. E aí a paz pode até não acontecer, mas brigar também a gente não vai. Por isso que
ao mesmo tempo em que, quando eu estou resolvido aqui dentro, as guerras para fora não acontecem, pelo menos não essas guerras movidas pelo ego, você pode ter, como eu disse, aquela guerra que é ainda que você está tentando abençoar alguém e as coisas não... Mas não é a guerra mais da motivação do meu ego. Agora é uma tentativa na verdade, até um resultado contrário do meu amor e não do meu ego. Mas, para ter paz com todo mundo, não dá. Apenas, no que depender de vocês, tenha paz com todas as pessoas, porque tem pessoas que simplesmente não vai ser possível ter paz com elas por uma decisão realmente delas de que não vão ter paz com a gente e vão continuar atacando a gente. Então, a gente encerra aqui hoje, né? E aí, na semana que vem, a gente ainda volta, possivelmente nesse tópico. Se por acaso a gente não voltar, já fica aí registrado que fica a leitura dos 2 pontos que ficaram, e que é a grande maioria, tem muito texto para ler, eu acho que é a leitura que já é até suficiente para a compreensão. Mas pode ser que a gente volte ainda para um 4º encontro no próximo domingo, para a gente fazer essa leitura mesmo e ainda assim acabar deixando registrado nas próprias gravações, e para evitar que, às vezes, algum de quem está aqui acompanhando também, pode ser que acabe não voltando lá e perdendo alguma coisa, não voltando para ler, e acabe perdendo alguma coisa tão importante como a gente tem lá. Está faltando, como eu falei, são 2 tópicos, dentro desse tópico 13, 2 itens lá. Um é sobre a questão do dízimo, né? Está aí no princípio do dízimo lá, aplica ou não aplica, está bem pequeno, embora a gente tenha até um vídeo maior já gravado sobre isso, sobre esses mesmos princípios ali. E o outro que eu coloco lá os 2 grandes equívocos, particularmente da teologia da prosperidade, aí, mas do evangelho hoje, de buscar aí no Velho Testamento uma leitura errada dessas guerras aí, um olhar errado para a velha aliança. E como eu falei, na verdade, eu tenho como 3, porque tem um outro que é sequer a velha aliança direcionada para quem não é israelita, e nós não somos israelitas, né? A nova aliança é que pega aquilo que é sombra e aplica num plano muito maior, e aí sim a nova aliança é destinada para toda a humanidade. Por isso, em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, porque essa aliança seria expandida, e a nova aliança, na verdade, ela seria muito maior do que a primeira, mas ela decorre da primeira, né? Então, é isso, e aí eu convido. Então, tem alguém que tem alguma dúvida, algum questionamento, algum complemento para fazer? Ou a gente pode tomar a Santa Ceia meditando, aplicando isso que a gente pensou, que a gente conversou? Então, vamos fazer a aplicação. Tem essa música que a gente ouviu no início, só que lá ela está com a ministração lá do Frei. Eu vou, então, passar ela novamente aqui, só que agora só a música mesmo, ela vai dar 4 minutos, 5 minutos. Eu vou passar, então, ela de novo. Só a música sem interrupção de ministração lá do Frei. E aí, ao longo da música, na medida em que então, você é tomado dessa consciência, né? Chamou para si essa consciência de corpo, de que nós estamos enfrentando guerras, mas as guerras são aqui dentro, e a finalidade dessas guerras aqui dentro é que eu possa viver em harmonia com as outras pessoas, em harmonia com o corpo de Cristo, né? Que eu possa, de fato, me sujeitar à vontade de Deus, e que aqui dentro, então, nas mais variadas áreas da minha vida, que a vontade de Deus prevaleça e que o meu ego seja cada vez mais destruído, derrotado, subjugado, sem negociações, sem flexibilizações. Quando você, na medida que você tiver essa consciência, então a gente come então do pão e bebe do cálice, que essa é a ideia então do sacrifício de Jesus. Ele diz: assim como eu fiz, eu entreguei o meu corpo. Esse pão representa o meu corpo que foi queimado que foi destruído por vocês, que foi moído por vocês. E esse cálice representa o meu sangue que foi derramado por vocês. Ele diz: eu me entreguei completamente em função do corpo, em função da igreja, da instituição da igreja. Ele diz: se vocês querem vir após mim, então vocês também neguem-se a si mesmo no dia a dia. Façam igual eu fiz, se esvaziem como eu me esvaziei. Aí vocês vêm no dia a dia se esvaziando. E vocês vêm tomando o rumo da cruz, pega a sua cruz e toma o mesmo rumo que eu estou tomando, que é o sentido do monte onde eu vou ser sacrificado, e você
completamente entregue, e vocês vêm atrás de mim para fazer esse mesmo movimento. Por isso, quando Jesus diz, façam vocês a mesma coisa, é o que eu tenho dito. Se ele está dizendo sobre o ritual, ou se ele está falando sobre a essência do que ele fez. Sobre a essência do que ele fez, certamente. E necessariamente. Ele está dizendo, na ceia, façam isso todas as vezes em memória de mim. Ele certamente está dizendo, vocês também têm que se negarem em favor do corpo, se negarem em prol do corpo, como eu fiz. Negar a si mesmo dia a dia. Ele possivelmente estava falando também, tudo indica que estava falando também, da ideia do ritual, da ideia dos signos aqui, para que nós possamos, uma maneira da gente estar sempre pensando, criar elementos materiais para a gente pensar nessa realidade espiritual e nesse desafio que nós temos, e nesse sondar, como Paulo diz, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Essa oportunidade que a gente tem de, periodicamente, fazermos essa autoanálise e verificar se realmente se eu faço parte do corpo, se eu mantenho essa minha decisão sobre o corpo e de viver como corpo, que pressupõe renúncia aqui dentro para viabilizar a vida, aqui fora a verdadeira vida aqui fora, o amor aqui fora e a igreja, o corpo de Cristo aqui fora, né? Então, eu vou colocar a música, ela fala justamente dessas guerras, né, a música, e aí, na medida em que você tiver com essa consciência, você toma ao longo desses 4 minutos aí, come o pão e toma do cálice. O reino dos céus é dos violentos, só por amor ao meu Senhor tomo minha cruz e crucificado amar Jesus ao horizonte pra conquistar, Bem, ver como no início lá, até tinha mencionado antes, né? Esse versículo que justamente fala que o reino dos céus, né, é tomado com violência, o próprio Jesus falou, né? E às vezes a gente não entende isso, eu mesmo não entendia isso, né? Na época eu não entendia, sim, só vai à força, ela vai chegar lá e chegar lá no portão de entrada e vai quebrar geral e vão dominar São Pedro, que está lá na porta, e vão tomar a chave dele, e vão derrubar tudo, e vão entrar na força. Assim, não tem o menor sentido. Eu sei que não é isso, mas a expressão o reino dos céus é tomado à força, para mim só levava essa ideia de algo assim, claro que eu anulava, óbvio, mas então o resultado era que eu não entendia o significado disso. Mas realmente é esse o sentido, né? É o sentido do que essa música diz, o que a gente está meditando. Ele é tomado à força, mas não é para o lado de fora, até porque o reino de Deus não está nessas materializações, não é algo material, né? O reino de Deus ele é tomado à força porque tem muita luta, e muita luta intensa para ser travada, mas é para o lado de dentro da pessoa que está para conquistar, né? Tem a ótima notícia é essa, é que a força vem do próprio Deus. O que a gente tem que fazer é não sair, não abandonar a batalha ou as batalhas, né? E o poder vem do próprio Deus através do Espírito Santo.
Então, graças a Deus. Obrigado aí vocês por terem participado, terem ficado até o final. Deus abençoe. Valeu, Inesita, Cirleide. Acho que o Pedro saiu ou caiu. Então, com Deus. Vamos encerrar, então.